Alô, alô! Boa noite, meninas! Olha eu aqui, surpresa! Surpresa inesperada! Ó, eu aqui vim matar um pouquinho a saudade, mostrar minha cara, né? Para vocês não esquecerem de mim, afinal, há tanto tempo que a gente não se vê. Tô no sítio, já vim, já voltei, já vim, voltei, tudo rapidinho, várias vezes esse mês, o mês passado. Fui para ver minha turma, para mercado, para banco, resolver coisitas do dia a dia, né? E fui também dar uma olhadinha na minha saúde, que já fazia 2 anos que eu não dou atenção para o meu corpício, e ele estava precisando de uma boa revisão, né? Colocar óleo, verificar água, freio, pneu, mas tudo bem até agora, nada além do natural desgaste de 72 aninhos de uso, né? E agora estou no sítio para resolver, vim ontem para organizar tudo direitinho para a vinda do Guilherme, do filho do Jorge, eles chegam quarta-feira. Aí eu vou ficar por aqui para recebê-los, ficar aqui um pouquinho e para depois poder voltar para o Rio, livre, leve e solta para o nosso encontro, né? Ponice, que coisa boa que você agitou novamente. Estava na hora, não é, amiga? Que bom, vamos curtir muito, muito mesmo. Mas, falando sério agora, eu tenho também um propósito por estar aqui, tá? A perspectiva do nosso encontro até me animou para pedir ajuda para vocês. Eu estou fazendo uns trabalhos, atendendo alguns clientes antigos e cursos onde tem muita prática, em grupos, em duplas, e agora tudo online. E eu não tenho familiaridade nenhuma com essas maquininhas tecnológicas, né? Meu computador é velhinho, meu celular está sempre com a memória cheia e a prática que eu tinha de trabalhar no computador já foi, tudo foi atualizado, tudo modificou muito e eu estou completamente muito por fora de muita coisa ainda, né? Então eu pensei em torrar um pouquinho vocês, né? Torrar um pouquinho a paciência de vocês. E para não ficar no lero-lero, sem sentido, eu resolvi contar uma historinha e colocar alguma dessas meias ideias, né? Para que no mínimo seja um pouquinho de informação, enquanto o Rodrigo ele tem me ajudado muito, né? E enquanto ele verifica problema de peso de plataforma, de tempo de WhatsApp, tempo no Zoom, essas técnicas todas que realmente eu não tenho conhecimento. Então, enquanto ele monitora alguma coisa, eu tenho que conversar com alguém. Ontem eu aluguei ele no Rio, mais de meia hora, batendo papo à toa, só para testar algumas coisas, né? Eu sei que os assuntos, às vezes, que eu falo não é do interesse de todas, né? Mas no momento em que o momento que a gente está vivendo, a gente não pode ignorar determinadas questões, determinadas informações, uma vez que tudo que estamos vivendo está relacionado com tudo que o nosso passou, a nossa evolução, a nossa história aqui na Terra, né? Tanto essa parte de saúde, tanta desinformação com relação ao Covid, com relação às vacinas, a economia do Brasil e do mundo como um todo agora, a implantação do metaverso e da nova moeda virtual que já se torna uma realidade no nosso dia a dia, né? A volta de projetos como o projeto Harpa e do projeto Bluebeam também, que já foram remodelados e tudo indica que eles
podem ser usados a qualquer momento, o que é muito assustador. E tudo isso tem a ver com o nosso passado, tem a ver com as origens da humanidade, com o desenrolar da nossa história até aqui, né? Infelizmente, a gente está cometendo os mesmos erros, repetindo e repetindo esses mesmos erros de sempre, e a gente continua nessa roda de censar, a gente continua nessa sequência infinita de causa e efeito, né? Mas por quê? Por que tudo isso? Porque tudo que nós estamos vivenciando, e agora esse conflito entre a guerra, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? Onde tem muita coisa escondida, onde tem muita mentira, muita coisa que não é falada nos jornais, nos repórteres, né? E me fizeram lembrar de várias histórias que já aconteceu com o nosso desenvolvimento, com a nossa evolução. Mas uma história em particular, que é sobre aquela canção da Lemúria. E, então, eu vou torrar um pouquinho a paciência de vocês, para quem quer escutar, tá ok? Enquanto a gente testa alguma coisa. O Rodrigo lá do Rio, ele está testando enquanto eu estou falando por aqui. Tomara que dê certo, né? Bem, pois bem, vamos à historinha, tá? Vamos ver se faz sentido. Ultimamente, existem muitas notícias circulando sobre antigas civilizações, suas origens, o próprio governo, principalmente dos Estados Unidos, da própria Rússia, da Inglaterra, da Alemanha, o próprio Vaticano, eles estão liberando, se bem que aos poucos, informações importantíssimas, consideradas até aqui sigilosas, consideradas completamente secretas, confidenciais, né? Sobre o contato com outros seres, com outras raças, que também habitavam e habitam ainda, não só o universo, mas também a nossa Terra, né? Fora isso, existem muitas e muitas canalizações desses povos com relação principalmente ao nosso provável futuro aqui na Terra, e muitas canalizações também com relação a novas práticas de cura, novas práticas de tratamento para doenças, práticas multidimensionais, quânticas, para serem usadas em terapias, em meditação, em processos ascensionais, a importância também da gente escutar determinadas músicas com determinadas frequências, né? Não só para limpeza energética dos nossos corpos físico, mas também dos nossos corpos astrais, e também usadas para a limpeza dos nossos lares, das nossas residências, empresas, dos lugares, enfim, que a gente permanece no nosso dia a dia, né? E as referências aos lemurianos são constantes, tá? E sobre a canção lemuriana, idem. Ela tem corrido muitos grupos não só de terapeutas, grupos holísticos, mas também grupos de familiares, grupos de amigos, como aconteceu com o nosso, né? A Belinha também postou um vídeo lindíssimo sobre essa canção estar sendo cantada em várias línguas por povos de diferentes lugares, né? E aí me deu a ideia de contar a história da possível origem dessa canção, tá? Algumas de vocês vão acreditar, outras nem vão ligar, outras vão dizer que eu estou ficando maluca de vez, mas tudo bem, não custa contar. Vamos lá. Vamos para a historinha. De acordo com estudiosos, né, a Terra no passado ela era formada por apenas um continente, uma porção de terras. Com decorrência de fatores naturais, essa porção de terra dividiu-se em 7 continentes distintos, que são os 7 continentes que a gente conhece até hoje.
Mas provavelmente essas 7 porções de terra não fosse tudo que existia no passado. Hoje, historiadores, zoologistas, arqueólogos, geólogos, eles acreditam que existe uma grande massa de terra submersa no oceano entre a Índia e Madagascar, entre o Oceano Pacífico e o Oceano Índico, e indicando a evidência de um continente perdido. Muitas expedições já foram feitas nesse local, como em outros também, né? Foram encontrados muitos submersos, imagens, pedras, colunas, restos de construções enormes e impossíveis de terem sido construídos somente por nós humanos, principalmente com uma tecnologia, com um material que ainda não possuímos nos dias atuais, né? E já é sabido geologicamente da veracidade de continentes, de terras que desaparecem ao longo da história devido a cataclisma, erupções de vulcões, de tsunamis, maremotos. São terras, são ilhas que desaparecem, outras reaparecem. E a chamada Lemúria, ou simplesmente Imu, foi um desses continentes desaparecidos. A Atlântida também foi outro que também submergiu logo depois que a Lemúria desapareceu. Muitos estudiosos, inclusive, acreditam que ali, no berço da Lemúria, onde existiu a Lemúria, nesse local, ali foi o berço da nossa humanidade atual. Muito bem, tanto a Antártica como a Lemúria... Desculpe, gente, não é Antártica, é Atlântida, que tem tanta coisa ali na Antártica também escondida embaixo daqueles blocos de gelo que aí de vez em quando minha cabeça afunde. Mas eu estava falando, tanto a Atlântida como a Lemúria, elas foram civilizações muito adiantadas, dotadas de grande conhecimento de artefatos bélicos, energia quântica, ciências ocultas, astronomia, tecnologia, muito evoluídas, muito iluminadas também a nível espiritual. Elas tinham uma consciência bastante elevada de moral, de ética, de amor ao próximo, de cuidado com o próximo, né? Elas viviam já numa frequência da quinta dimensão. Com o passar do tempo, tanto a Lemúria quanto a Atlântida, elas começaram a se debater uma contra a outra devido à diferença de ideologias. A gente sabe o que acarreta essas diferenças de ideologias, né? A gente vive muito isso atualmente. Nada é desconhecido para nós, né? E aos poucos, o poder, o desejo de dominar, de controlar, de manipular, não só uma a outra, mas também a outras civilizações existentes ali naquela região, naquela época, fizeram com que elas entrassem em guerra. E elas foram vítimas das suas próprias agressões. Por quê? Porque não houve vencedor. Houve sim uma degeneração de costumes, houve sim imperava o engrandecimento pessoal, a obtenção de riquezas, a obtenção de poder, a humilhação, a ruína dos inimigos, e o grande conhecimento que elas possuíam foi deturpado, foi usado para o mal. E só sobrou para o povo a dor, o sofrimento, a fome, a pobreza, né? O medo, muito medo, sob o controle, sobre a dominação dos mais ricos, dos mais poderosos. As duas civilizações caíram, então, como outras civilizações da época que também entraram em conflitos constantes. Elas caíram não só economicamente, socialmente, culturalmente, mas elas caíram evolutivamente para a quarta dimensão.
E depois, devido aos constantes conflitos, a promiscuidade, a raiva, o medo, elas desceram definitivamente para a terceira dimensão. Dimensão essa, gente, né? Vocês devem saber, claro que vocês devem saber, tem se falado muito ultimamente, dimensão que nós e o nosso planeta estamos vivendo, nos preparando para sair. Esse processo evolutivo já começou há vários anos atrás e se tornou muito rápido. Ele começou, acelerou muito a partir de 2012 e a gente está no finalzinho dele, e se Deus quiser a gente vai conseguir sair, né? É aquela hora definitiva, não tem mais como retroceder. Ou ficamos, ou vamos, ou ficamos. Ou nós fica, ou nós vai, né? Como se fala. Faz parte de um ciclo natural de regeneração do ser humano e de regeneração da própria Terra também. Mas com o passar do tempo, e o povo da Lemúria e da Atlântida, vivendo no completo de respeito às leis primordiais do universo, os sacerdotes lemurianos, eles foram informados através das suas rezas, de suas meditações, que o continente deles seria destruído. Os lemurianos, então, a maioria deles, tá? Eles conseguiram alcançar, depois de certo tempo, aquela massa crítica que é exigida para que realmente uma mudança se torne verdadeira, se torne real, se estabeleça. Então, a maioria deles já despertos, já conscientes de tudo que estava acontecendo, e para provarem que eles haviam aprendido a lição com tantos e tantos anos de guerra, de agressões pela conquista do poder, pela conquista da riqueza, eles conseguiram, junto à Confederação Intergaláctica, a autorização para construir uma cidade longe dali, onde eles pudessem se abrigar do evento que provavelmente aconteceria, né? A Confederação Intergaláctica, gente, é como se fosse a ONU aqui na Terra, tá? Ela é formada por representantes de várias raças intergalácticas, seus membros são super evoluídos e eles têm a missão de manter a ordem, de manter a harmonia, a convivência pacífica entre os povos, entre os planetas do universo e das várias dimensões do universo. Essa confederação, ela não trata do desenvolvimento espiritual do ser humano. A função dela é exclusivamente administrativa, organizacional, burocrática. Quem trata do desenvolvimento dos seres humanos aqui na Terra são os mestres ascensionados, os mestres da fraternidade branca, da qual Jesus, Maria, Elmória, Kutumi, o Arcanjo Miguel, São Germain, fazem parte, outros, né, fazem parte. É importante também aqui frisar que esses seres de luz intergaláctico, como nossos guias, nossos mentores, nosso anjo da guarda, como os mestres ascensionados, eles não interferem no livre-arbítrio. Eles nos orientam, eles nos mandam mensagens, avisos, mas eles não interferem, eles não mudam o que o homem, o que a gente decide fazer, como a gente decide escolher, né? Nós somos os únicos realmente responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos e pelas consequências de tudo isso, né? Mas esse é um outro assunto bastante importante, lindo por sinal. Quem sabe um dia eu perturbo vocês com essa historinha também. Mas agora eu tenho que dar uma paradinha nessa história, gente,
para o Rodrigo lá me mandar uma mensagem, testar alguma coisa, tá? Eu volto já, já. Desculpe, ok? Prometo que eu volto.